Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje você irá aprender a como revisar e corrigir um texto. Uau! Já pensou? Se você acha que só a professora deve corrigir o seu texto, você se enganou. Você mesmo pode iniciar a sua correção para depois enviar o seu texto a ela, por exemplo. Vamos lá para a nossa hora de aprender? Nas aulas passadas, vocês aprenderam sobre cartas. Viram cartas de reclamação e viram muitos textos escritos por aqui. Já parou para pensar sobre um texto bem escrito? Como é possível fazer um texto bem escrito? Como faz para você ser muito claro naquilo que você está escrevendo? Esta aula vai te ajudar a como escrever um texto melhor. Sabe quando a professora te pede uma produção de texto e você tem pressa em entregar? Hoje é o último dia que você irá fazer isso. Antes de você entregar, você precisa ler o seu próprio texto para verificar se ele tem sentido e se não há algo errado por ali. E como verificar, professora, se seu texto tem sentido? Continue por aqui para você aprender. Vamos ler alguns trechos de cartas produzidos por alunos e identificar junto comigo o que tem de errado neles? Vamos? Trecho 1. Adorei a reportagem sobre dinossauros. Gostaria de saber mais sobre dinossauros. Vocês conseguem observar algum erro neste trecho? Se caso não, eu vou te ajudar. Temos um erro aqui. A palavra dinossauros está sendo repetida. E no texto, isso deve ser evitado. É possível deixar melhor o seu texto e com mais qualidade. E como é que a gente pode fazer isso? Retirando a palavra dinossauros, que aparece pela segunda vez, e substituí-la por outra palavra. Qual palavra deve ocupar a palavra dinossauros? Qual é o seu palpite? Se você pensou em eles, é uma ótima opção. Veja como ficou agora. Adorei a reportagem sobre dinossauros. Gostaria de saber mais sobre eles. Pronto, temos um texto mais elegante agora. Vocês viram que não é tão simples assim escrever um texto. Não podemos jamais escrever um texto em uma única vez e ser enviado imediatamente. É necessário paciência e revisão. Eu vou te mostrar agora um outro trecho para você verificar que existem outros elementos em um texto que você deve ficar atento. Oi, meu nome é Renatinha. Eu gosto muito dessa aula e quero saber mais sobre bicho preguiça. Como faço? Veja, tem algo errado. Preste atenção. Renata é o nome de uma pessoa, certo? Tenho certeza de que você já aprendeu que nomes de pessoas se escreve com letra maiúscula. E por isso Renatinha precisa ser reescrito. Você não pode deixar para lá ou ignorar isso e fazer de qualquer maneira. Outro erro que podemos encontrar por aqui é o que vem depois da palavra Renatinha. Jamais depois de um ponto seguido você deve usar letra minúscula, mas sim e sempre maiúscula. Depois de bicho preguiça também. Vamos verificar se há mais erros por aqui. Preste bastante atenção. A palavra muito está escrito de maneira errada. Correto é muito ou muito? Exatamente, muito. Verifique agora como ficou o nosso texto. Bem melhor agora. Talvez você ache que foram apenas detalhes, mas são coisas que você precisa verificar em seu texto. O que acabamos de fazer com esse trecho foi analisar a ortografia. E o que é ortografia? Ortografia é o estudo da escrita das palavras.
você não pode jamais ignorar como se escreve corretamente uma palavra, viu? Lembram das aulas de complete com X ou com CH? Com L ou com U? Pois é, nessas aulas você aprende a como escrever corretamente uma palavra. Para quê, professora? Para justamente, quando fores escrever um texto, escrever tudo corretamente. E se caso há dúvida, não deixe de ir lá no dicionário, viu? Através desta pequena análise, conseguiram verificar que você mesmo pode corrigir seu próprio texto antes de enviar para alguém e até mesmo antes de entregar para sua professora? É claro que existem outros elementos que você deve ficar de olho quando fores corrigir seu próprio texto. Vou mostrar agora para você uma carta de agradecimento e juntos vamos verificar outros tipos de erros além dos ortográficos. Carta para a mamãe. Escreva esta carta, pois nunca agradeci por tudo que a senhora faz por mim. E hoje decidi fazer isso. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias. Quero agradecer pelos abraços. Quero agradecer pela atenção. E quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Porém, o mais legal de tudo isso é quando eu paro para ouvir a senhora ler um livro para mim. Às vezes, eu até cochilo de tão bom que é. Eu me sinto tão feliz e fico aguardando as próximas leituras. Amo você, mamãe. Carta linda de agradecimento, mas está cheia de erros. Não sei se vocês perceberam aí. Lembram da importância de escrevermos corretamente? Afinal, alguém irá ler o seu texto. E de que forma podemos surpreender mais ainda a pessoa que lerá o seu texto? Escrevendo corretamente. Vamos analisar outros aspectos desta carta. Vocês viram ainda agora eu analisando a ortografia, verificando se havia alguma palavra errada. E agora eu analisarei a coesão. Já ouviram falar desta palavra? Arriscam dizer o que é isso em um texto? A coesão é responsável pela harmonia do seu texto. Harmonia no texto? Como assim? Vou te ajudar. Duas coisas você precisa ficar atento: a pontuação e a repetição de palavras. Vamos verificar isso na prática. Na carta de agradecimento que acabamos de ler, temos várias repetições de palavras. E isso não pode ocorrer. Isso deixa o texto sem harmonia, repetitivo, ou seja, sem coesão. Vejam só. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias. Quero agradecer pelos abraços. Quero agradecer pela atenção, pelo cuidado e quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Perceberam as repetições por aqui? Como as palavras agradecer se repetem aqui? Isso não pode acontecer. E como ficaria o texto sem essas repetições? De que forma poderíamos fazer? A dica é substituir a palavra repetida por outra ou eliminá-la, ou seja, retirar do texto mesmo. Vejam como isso fica. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, pelos abraços, pela atenção e quando pergunta como estou, eu me sinto amado. Perceberam a mudança? Isso você só conseguirá fazer se você fizer a leitura depois de escrever o seu texto. Há outros problemas aqui nesse texto, mas vamos por partes. Analisemos outro aspecto para que seu texto fique harmônico. Você deve prestar atenção agora na pontuação. Existem vários sinais de pontuação que estão disponíveis para usarmos em um texto. Temos o ponto de interrogação, que usamos quando queremos fazer perguntas. E você precisa estar atento quando quiser fazer uma pergunta por escrito.
Temos também o travessão. Usamos travessão quando queremos colocar a fala de um personagem, por exemplo. Temos a vírgula. Você sabe para que serve a vírgula? Não é para enfeitar seu texto, viu? Uma das várias funções dela é enumerar palavras, por exemplo. Quando Maria escreve os motivos dos agradecimentos, ela está enumerando. E quando enumeramos, é necessário colocar vírgula. Veja o trecho da carta sem as vírgulas. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, pelos abraços, pela atenção e quando pergunta como estou, eu me sinto amado. O que está sendo enumerado aqui? Os agradecimentos de Maria. Primeiro, ela agradece pelos abraços, depois pela atenção e quando a mãe faz perguntas sobre como ela está. Quando se enumera, se coloca vírgula. Não se esqueça. Vejam como ficou agora o nosso texto com vírgulas. Eu quero agradecer pela comida feita todos os dias, vírgula, pelos abraços, vírgula, pela atenção, vírgula, pelo cuidado e quando pergunta como estou, eu me sinto amada. Viram? A vírgula deu um sentido maior à carta. Conseguiu organizar. Ela não está aqui para enfeitar, mas para enumerar. Correto? Vamos agora analisar outro aspecto desta carta. Você já deve ter estudado que existem vários gêneros textuais. Existem bilhetes, poemas, contos de fadas e receitas. Estes gêneros textuais não são escritos da mesma forma. Por exemplo, a escrita de uma receita é totalmente diferente de um conto de fadas. No texto de receita, deve ter a quantidade de ingredientes, por exemplo, e a forma como se faz. E isso não existe em um texto de conto de fadas, correto? Já que estamos analisando uma carta, vamos verificar primeiro as principais características de uma carta. Em uma carta, deve ter data, destinatário, para quem é a pessoa que você está enviando a carta, corpo do texto, saudação e assinatura. Lembram disso? Visto isso, passemos para a carta analisada. A destinatário, ou seja, há um nome ou a identificação para quem está sendo enviada esta carta? Não! No caso desta carta, não fica especificada que mãe é esta. Carta para mamãe não pode ser um destinatário. O que poderíamos colocar no lugar de carta de mamãe para que possa ser identificado o destinatário? Podemos colocar querida mamãe. O que acham? Outro ponto que temos que analisar na carta é o corpo do texto. É a parte da carta que você deixa a sua mensagem. Essa parte está ok, certo? Vocês viram também que uma carta deve ter assinatura, ou seja, a pessoa que envia a carta deve se identificar. E em que parte do texto deve vir a assinatura? No fim do texto. Então, coloquemos agora. Querida mamãe, assinatura Maria Joaquina. Já vimos 2 critérios que você deve usar para corrigir o seu texto. Coesão, que é responsável para dar harmonia ao seu texto e por isso deve estar atento à pontuação e à repetição de palavras e os aspectos do gênero textual. Tenho certeza de que você ficou aí analisando a ortografia da carta. Sim, existem várias palavras com a escrita totalmente errada. Não podemos deixar isso de lado. Veja como as palavras estão escritas de forma errada. Fazer com S, abraço com SS, atenção com SS, legal com U, cochilo com X e feliz com S. Elas não são escritas dessa maneira. Vamos corrigir? Vejam como ficou melhor esse texto depois de corrigido.
Faz ou não faz diferença, hein? Fazer se escreve com Z. Abraço é com cedilha. Atenção é com cedilha também. Legal é com L e não com U. Cochilo não é com X, mas sim com CH. E feliz com Z. Depois de vocês estudarem de que forma vocês podem corrigir o seu próprio texto, vamos verificar se você conseguiu compreender tudo o que foi falado aqui. Vamos praticar tudo aquilo que a gente aprendeu hoje? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. A direção Fábrica de Brinquedos. Prezados senhores, em 12 de junho de 2021, adquiri um produto de vocês, uma boneca que chora. Foi comprada na loja do centro de Manaus com o vendedor Caleb. Ao chegar em casa com a mercadoria, percebi os seguintes defeitos. A boneca não chorava, riscos na perna da boneca e cabelos da boneca estão saltando. Entrei em contato com a loja e percebi a orientação de levar minha boneca para a assistência técnica da loja, mas se passaram 30 dias e nada foi resolvido. Solicito que minha boneca seja substituída por outra. Assinado Maria Joaquina. As palavras estão escritas de forma correta? Vamos aí verificar o texto novamente. Existem palavras aí, gente, que foram escritas de maneira errada. Você consegue percebê-las? Vamos verificar agora? Vocês não têm o acento devido. Manaus deve ser escrita com letra maiúscula. Percebi, não há acento. E resolvido se escreve com L e não com U. A resposta correta é letra B. As palavras não estão escritas de forma correta. Atividade 2. Há repetições desnecessárias no texto da carta. Vamos analisar? Ao chegar em casa com a mercadoria, percebi os seguintes defeitos. A boneca não chorava. Riscos na perna da boneca e os cabelos da boneca estão soltando. Olha quanta repetição aí da palavra boneca. Qual é a nossa resposta? Sim, há repetições desnecessárias no texto. Atividade 3. A pontuação está correta? Sim ou não? Verifiquemos aí a carta. Prezados senhores, ao chegar em casa com a mercadoria, percebi os seguintes defeitos. A boneca não chorava, riscos na perna da boneca e cabelos da boneca estão saltando. Tem problema aí, não tem, gente? Vamos lá? A resposta? A resposta é não. Vamos verificar por que não? Prezados senhores, ao chegar em casa com a mercadoria, percebi os seguintes defeitos. A boneca não chorava, vírgula. Riscos na perna da boneca e cabelos da boneca estão saltando. Vocês perceberam aí que foi enumerado os problemas da boneca, por isso a vírgula. Vamos relembrar o que foi aprendido hoje? Chegou a hora da revisão. Alunos, dica para você jamais esquecer. Quando vocês forem dormir hoje, pense no que eu vou falar. O papel de corrigir seu texto não deve ser apenas da professora, é seu também. Você jamais deve escrever um texto e enviar imediatamente. Você deve conferir primeiro. E de que forma você pode corrigir seu texto antes de enviar? Primeiro, analise a ortografia, que é a escrita correta das palavras. Depois, letra maiúscula e minúscula. Coesão, pontuação e as palavras repetidas, você também precisa estar atento a isso. E por último, características do gênero textual. Agora vamos finalizar nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre correção e revisão de textos. Tchau, tchau e um grande abraço!